bacana mesmo participar dessa discussão, né? Vários segmentos da sociedade diferentes, né? Várias pessoas da sociedade civil, o meio acadêmico. Então é legal a gente estar promovendo esse debate e, como eu estava falando antes, quando eu cheguei aqui, de temas tão provocativos para todos nós, né? Que a gente, acho que grande parte de todos nós vivenciamos o dia a dia, várias questões que foram abordadas aqui hoje. Então, para eu poder explanar a percepção dos empresários, né, os empresários a qual eu represento, no que diz respeito às suas práticas, experiências com observatórios sociais, eu tenho que resgatar um pouquinho a história, né? Porque se a gente for voltar um pouquinho no tempo, essa questão dos controles, da prestação de contas, né, isso já vem de muito tempo, já vem de milhares de anos atrás. O Egito, Roma, eles já faziam prestação de contas, eles já apresentavam sistemas de controles para poder, claro, no contexto da época, no sentido dos gastos com o Império, com os gastos com o faraó, mas nós importamos essas ideias para cá no sentido de instituir os controles, não só os controles sociais, mas os controles parlamentares, o controle judicial, o controle administrativo, o controle de resultado. Mas, especificamente no que tange o controle social, nós aqui, né, na sociedade como um todo, exerce o controle social sobre os mandatos dos nossos governantes, e aí envolve a participação em consultas populares, em conselhos consultivos, conselhos deliberativos de políticas públicas, em canais abertos pelo governo, em ouvidorias, em processos de elaboração de orçamento e gestão, né, em várias formas de participação social dentro da gestão pública, dentro da gestão dos serviços públicos. Mas para que esses controles sociais eles tenham sucesso, eu preciso alguns pré-requisitos que são primordiais. Primeiro, ter acesso à informação. Então, para a gente poder fazer um observatório social que realmente seja efetivo, a informação tem que ser transparente, a informação tem que ser fidedigna, a informação tem que ser disponível. E aí, quando eu digo disponível, tem que ter fácil acesso. Se nós formos buscar lá na gestão pública, por exemplo, né, o relatório resumido da execução orçamentária, de resumido não tem nada. Quem entende um pouquinho de gestão pública, de contabilidade pública, sabe que não tem. Quem não entende, não vai entender mesmo. Então, nós temos que produzir, pegar esses dados, transformar esses dados em informações e de fácil acesso para todos, aí, independentemente da formação acadêmica. Que desde a pessoa que não tem estudo até o pós-doutor consiga pegar aquelas informações e entenda. Outra questão bastante fundamental, imprensa livre. Que as pessoas tenham a livre palavra, que ela possa, né, colocar a sua opinião de forma tranquila, sem represálias, né, sem tolir a sua liberdade. Espaço de debate como esse aqui, entre os cidadãos, que a gente possa debater essas questões. Formulação e execução de regras que incentive o pluralismo, o respeito aos direitos. A gente vem discutindo bastante tempo que as leis foram feitas na época pelas pessoas que dominavam em sua época. Nós estamos revisando, já evoluímos bastante essas questões, mas nós também temos que ter condições de fazer com que a lei fique a favor também das minorias, que fique, se a gente for observar agora, que está no auge do debate eleitoral, a questão da homofobia, né? Teve um cidadão, que eu nem quero citar o nome, né, com todo respeito aqui a todos, mas de uma imbecilidade total. Então, essa é uma questão que a gente precisa discutir também, ampliar as leis, não só no sentido de defender a maioria, mas também de dar garantia aos direitos às minorias. E não só na questão da legal, mas também na fiscalização da coisa pública. Que nós possamos também, enquanto cidadãos, poder, articulado com os controles judiciais, parlamentares, administrativos e de resultado, ao fiscalizar a coisa pública,
a prática do gestor público, nós podemos trabalhar sanções no sentido de fazer com que a coisa seja feita da melhor forma possível. As sanções, que eu digo, pode ser uma sanção simbólica, né, um ato simbólico, como já foi várias vezes, ações de desagravo, sanção eleitoral, nós estamos num processo eleitoral agora, né, a gente use o nosso direito a escolher os nossos governantes, que a gente também impõe a eles uma resposta ao seu desgoverno. Nós temos vários exemplos de desgoverno. Sanções administrativas, sessões civis, sessões penais, enfim, sanções conforme a gravidade dos fatos. Quando a gente fala nesse sentido de controle social, de prestar contas, de ter acesso à informação, eu resgato um termo que vem lá da contabilidade gerencial, que é o accountability. O que é isso? É o dever de prestar contas. O governo, independentemente da cor partidária, independentemente da esfera, ele tem a obrigação de prestar contas. A gente percorre o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, e vemos nas notícias, né, municípios onde ainda impera o poder da caneta, o poder da arma, o cabresto. Então, a gente tem que mudar essas concepções. E aí, quando eu falo em contabilidade, em prestar contas, em dever de prestar contas, nós temos que fazer com que os nossos governantes efetivamente o façam. E aqui no Brasil, se a gente for trabalhar especificamente no nosso país, nós tivemos vários processos e eventos históricos que, se a gente for observar, são contraditórios a esse processo que nós estamos trabalhando de modernização, de redemocratização, de observatórios sociais. Nós vivenciamos, num período da nossa história recente, a ditadura militar. E muito da ditadura militar ainda está presente na nossa vida, mais especificamente na gestão pública. A nossa democracia brasileira, ela ainda é assinalada por questões relacionadas ao clientelismo, ao paternalismo, ao corporativismo, que na época da ditadura militar era uma prática comum, até antes da ditadura. E nós, nesses 25 anos que nós estamos de redemocratização de uma nova República Brasileira, a gente ainda está engatinhando. A gente avançou bastante. Conseguimos, né, em 85, eleger o primeiro presidente civil da redemocratização. Conseguimos a Constituição Federal, a descentralização de recursos públicos, a revisão de marcos legais e propostas de novos marcos legais, vide o marco legal agora da internet, novas formas de parceria público-privada, redução de desigualdades sociais por meio de políticas de renda, como foi dito aqui pela nossa colega, um dos exemplos é RS Mais Igual, o Bolsa Família. Avançamos o fomento à educação, dando espaço para que as pessoas que estavam excluídas se tornassem incluídas. Eu tenho um grande amigo meu, que foi uma das primeiras pessoas a se formarem pelo ProUni. Não querendo fazer apologia eleitoral, eu estou falando no sentido de um caso real mesmo. Um rapaz de uma família humilde, ele pai de 7 filhos, resolveu estudar. Até me emociono porque é muito bacana. Ele fez Direito, graças ao ProUni, se formou em Direito. Os 3 filhos mais velhos dele também fizeram ProUni e se formaram em Direito. Agora eles têm o escritório da família. A vida deles mudou radicalmente. Por ter a oportunidade de fazer, de ter espaço. Então isso é fantástico. E também políticas de desenvolvimento econômico, de fomentar, né, que as micro e pequenas empresas, que são 95% da força econômica desse país, que emprega 70% da população economicamente ativa, nós temos que buscar uma forma de fomentar não só a empresa do sentido industrial, comercial, mas a agroindústria, cooperativa, entidades que possam fomentar aí o desenvolvimento econômico e social. Em função dessa evolução que nós tivemos nesses 25 anos de redemocratização, de trazer a população para o debate, de redemocratizar, de prestar contas, nós incorporamos a gestão pública, o que nós chamamos de
New Public Management, uma nova gestão pública. O gestor hoje não é mais o senhor absoluto, ele tem que estar articulado com a população, ele tem que ouvir a sociedade, ele tem que atender aos anseios. Então, novas formas de política são instituídas. O fomento aos conselhos municipais, conselhos estaduais, Conselho Nacional de Educação, da Saúde, da Assistência Social, da Segurança Alimentar, da Segurança Pública, do Desenvolvimento Econômico e Social, consórcios, câmaras, conferências, fóruns, pactos, congressos, audiências públicas, enfim, são abertos novos canais de diálogo para trazer para dentro do governo o que a população almeja. A partir disso, a partir dessa oitiva junto à comunidade, a elaboração dos planos de governo, a elaboração de orçamentos, de planos diretores, eles começam a ser já visualizada essa necessidade que a sociedade tem. O ano passado, nós participamos e tivemos um grande debate na questão relacionada à reforma urbana, a discussão sobre mobilidade, questões da utilização da terra, mais no sentido de geração da moradia, porque nós temos um grande déficit habitacional no Brasil. E aí também evoluímos, não só na gestão pública, numa nova gestão pública, mas um novo serviço público, que agora o governante não faz mais as coisas sozinho. Não são mais os servidores públicos que vão fazer as coisas. Agora eu trago para dentro do poder público a comunidade. As pessoas começam, ao participar desses conselhos, a discutir os rumos que o município, que o Estado e que a União precisam tomar. Então, a gente chama isso de novo serviço público, ou seja, a coprodução do bem e do serviço público. Ou seja, não é só mais o governo, agora o governo e a sociedade, em conjunto, decidindo os rumos para onde deve seguir a gestão. Então, estratégias são compartilhadas, né, de bens e serviços. Os cidadãos começam a se engajar, começam a se sentir responsável, não só por dar seu voto ou por lá cobrar, mas também de gerir a coisa pública, de ser corresponsável pelo serviço público. Então, ele começa a incorporar essa questão também. E aí, no âmbito da sociedade civil, nós aqui, que eu represento hoje a sociedade civil, mais especificamente o empresarial, a sociedade civil começa a se organizar também. Na década de 90, 2 leis foram fundamentais para isso. A que criou as organizações sociais, a que regulamentou as organizações sociais, a Lei 9.627 de 98, e a lei que criou as OCIPs, a 9.790 de 99. Então, na década de 90, 40% a 50% das entidades da sociedade civil foram constituídas, aproveitando esse viés que a gestão pública estava propiciando. Então, por meio de associações, nós, cidadãos, começamos a exercer o nosso papel de controlador social. Eu trago a experiência da minha associação, que já tem 42 anos, nós temos um papel fundamental, isso é filosofia nossa. Nós somos parceiros do governo, ou seja, nós queremos que o governo dê certo, independentemente do partido. Mas, principalmente, se a nossa cidade for desenvolvida, se o nosso município for desenvolvido, se esse governante estiver imbuído nesse sentido de desenvolver econômica e socialmente a nossa cidade, nós somos parceiros. Mas, se a coisa começa a ir para um outro caminho, nós temos o dever social de fiscalizar e cobrar. E nós fizemos isso. Então, essa cultura brasileira nossa, que vem evoluindo, e como falou vocês, a gente ainda está engatinhando nessa redemocratização, a gente tem algumas questões que são frágeis. Mas a gente vem aprendendo muito com essa. Nós estamos aprendendo, nós vamos agora para a 5ª eleição direta, se não me falha a memória. 5ª eleição direta. Então, nós já estamos aprendendo a questionar, a comparar, né, os governos, programas.
E essa experiência de cunho político e institucional são fruto desse processo, dessa evolução que nós estamos tendo. E, ao evoluirmos o nosso controle social, nós passamos a chamar com outro nome, de observatório social, que é o foco do nosso debate hoje. Os observatórios sociais, eles têm esse papel fundamental de articular agentes públicos com agentes da sociedade civil para fiscalizar essa execução da gestão pública. Então, monitorar o desempenho, identificar o funcionamento do setor, de um tema específico. Nós, aqui no Brasil, os nossos observatórios sociais estão muito voltados ainda para o controle e fiscalização de administração pública. A grande maioria trata muito da questão relacionada à fiscalização tributária e fiscal. Então, mas, obviamente, a gente tem que evoluir nesse sentido. Então, os observatórios sociais, aí já encaminhando para o final, na minha opinião, trazendo para a questão empresarial, eles têm uma finalidade de trazer para o setor público o que nós chamamos na gestão de governança, risco e compliance. O que significa isso? Tornar claro as informações, cumprir o que deve ser feito, cumprir, satisfazer, executar em conformidade. E aí não é só na questão legal da coisa, mas sim com base nesse diagnóstico que é feito, nessa análise da sociedade. Fazer cumprir o atendimento às necessidades daquela comunidade que a gente está envolvido. Agir de acordo com as regras, trabalhar a questão da qualidade do serviço público e da não qualidade, da conformidade e da não conformidade, cumprir as normas legais, regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas pelo governo, evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. Ou seja, fazer o que é certo da melhor forma possível. Executar toda e qualquer atividade em conformidade com os regulamentos internos e externos, dentro dos mais altos padrões de ética e qualidade. Disseminar essa cultura por meio de treinamento junto aos servidores públicos, junto à comunidade. Não receber mimos, não praticar prevaricação, não receber, não fornecer benefícios pessoais, que a gente sabe, que o serviço público, infelizmente, todos têm seus interesses, e esse ano, e essa política, esse sistema político eleitoral nosso propicia isso. Eu sei porque eu sou empresário, e sei que tenho colegas que bancam candidaturas, recebendo retorno depois. Conheço políticos que cobram favores, me ajuda agora, que depois te ajudo quando eleito. Vocês todos, na sua vida pessoal e social, vocês conhecem pessoas assim. Então, se há corrupto, há corruptor. Tem dois lados da moeda. E nós temos que combater isso. Desenvolver a sustentabilidade do órgão público é fundamental para o futuro das comunidades, dos servidores públicos, na sociedade que estamos inseridos. A cada decisão que for tomada, nós identificarmos os efeitos dessas decisões. Hoje nós vivenciamos governos que trabalham os seus 4 anos de mandato, não se preocupam com depois. Então, nós temos que mudar também essa concepção de pensar São Leopoldo, Alvorada, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, para os próximos 20, 30 anos. Pensar de forma estratégica no nosso país. Reduzir os impactos no meio ambiente, contribuir para o desenvolvimento social, pensar os riscos que são estratégicos. E aí, para finalizar efetivamente, eu trago algumas experiências que nós vivenciamos na nossa entidade. Eu, na minha apresentação, acabei não falando, além de ser presidente da CI e ser das entidades federadas que representam os empresários, eu também sou delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade, CRC. E nós, no Conselho Regional, nós temos o Programa do Voluntariado da Classe Contábil, que trabalha em 4 eixos específicos. Assessoria às ONGs, a fiscalização da merenda escolar, a educação fiscal e tributária e a questão da execução orçamentária. Então, nós temos
alguns viés aí que nós podemos trabalhar de forma voluntariada e organizar outros colegas que façam dessa forma. Nós temos o Fórum das ONGs na minha cidade, de todas as ONGs, de todos os setores da sociedade, para nós discutirmos a gestão dessas ONGs, organizar essas ONGs da melhor forma possível, para que elas possam executar seus papéis, que acontece muitas vezes dessas entidades, por não serem profissionalizadas, elas acabam cometendo equívocos. Então, a gente tem que estar ajudando eles. Então, nós temos também NOAFs, né, os núcleos de apoio fiscal e tributário, participação em todos os conselhos municipais que a gente tem direito, promover solidariedade, fiscalizar a merenda escolar. Nós temos o Fórum da Segurança Pública em vários municípios, debate com jovens sobre drogas lícitas e ilícitas, combate à corrupção, tanto corruptor como corrupto. Estamos imbuídos nesse debate sobre a reforma política que nós queremos, né, acabar com esse sistema que só privilegia corruptos e corruptores. Debate, posicionamento sobre temas polêmicos, fiscalização da execução orçamentária, da atuação do Legislativo, da atuação do Poder Judiciário, da promoção à saúde, da promoção ao voluntariado. Enfim, nós temos uma série de atividades que nós executamos de forma voluntária, no sentido de buscar aquilo que nós almejamos, uma sociedade melhor, uma sociedade justa e que todos tenham espaço, independentemente do segmento que está inserido. Obrigado.